Graça e paz, novamente estamos juntos para falar da palavra de Deus. Glória a Deus, queridos. Vamos falar hoje sobre uma palavra que está lá no Antigo Testamento, uma palavra assim que nos traz muitos ensinamentos, ok? Então vamos lá para o livro, para 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5, tá? Onde fala a respeito de Naamã. Vou começar aqui, tá? O texto é comprido. Naamã, comandante de exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Pô, tu vê, né? Ele um homem assim, um grande general de prestígio, mas tinha um problema, ele era leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Prestem atenção. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor assim, e falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procuram pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, porém, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta de Eliseu. Amém? Tu vê que Naamã tinha um problema sério de saúde. E aqui ele fala que eles vieram e pararam na porta de Eliseu. Veio com todo o seu exército, seus cavalos e seus carros. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpa. Eliseu não foi pessoalmente falar com Naamã, mesmo Naamã sendo um homem muito importante de conceito. Mas ele mandou um mensageiro e mandou uma instrução para Naamã, para que ele fosse e mergulhasse, se lavasse 7 vezes no Rio Jordão, e que a sua carne ficaria restaurada e ficaria limpa. Naamã, porém, quando escutou isso, a palavra de Deus diz que Naamã, porém, muito se indignou, ficou brabo, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo. Por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Bom, ele fez na cabeça dele todo um roteiro de como ele queria que Deus curasse ele, de como o homem de Deus deveria agir. Como a gente se identifica aqui, né? Como muitas vezes a gente pede algo para o Senhor, ou a respeito da nossa carreira, a respeito do nosso futuro, e a gente já começa a imaginar: eu quero que Deus faça isso, depois disso Deus vai fazer aquilo, daí vai acontecer assim, eu vou casar, eu quero ter 2 filhos, quero ter um casal, quero ter 2 meninos ou 2 meninas, eu quero que seja assim, quero seja assado. Oramos, já começamos a dar ordens no nosso coração para Deus, de como Deus deve fazer. Começamos a ensinar a Deus como Ele deve fazer as coisas. Nós que sabemos tudo. A humildade é bom, queridos. A gente deve chegar diante de Deus com um coração humilde e falar o mínimo possível em relação a aquilo que a gente acha. Falar bastante em relação a adorar Ele e ter atitudes de quem enxerga Ele como Ele é. Amém? Então esse homem, a palavra de Deus diz aqui no versículo 11, né? Como é forte esse versículo 11, né? Naamã se indignou
E começou a dizer, pensava que ele ia vir até comigo, que ele ia se colocar de pé, que ele depois ia invocar o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. E ainda ele fala assim, ó, não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Ele queria ainda escolher o rio em que ele iria ser curado. Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi-se com indignação, estava indo embora. Até o rio ele queria escolher. Por isso que outra vez já falei para vocês aquele versículo que diz, né? Confia em Deus e não te estribes no teu próprio entendimento, que o nosso raciocínio, o nosso entendimento, muitas vezes, eles colocam barreiras, obstáculos à operação de Deus. A gente quer que Deus se amolde aquilo que a gente acha que deve ser, como a gente acha que deve ser as coisas. E ali diz que ele se indignou. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, Deus teve misericórdia dele, mandou os oficiais irem perto dele e falarem uma coisinha para ele, para ver se ele se tocava. Disseram assim, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Claro que ele faria. Se fosse uma coisa bem complexa para ficar livre daquela lepra, ele ia fazer o que fosse necessário. Então aqui eles falam para ele, acaso se ele te dissesse uma coisa bem difícil, tu não iria fazer? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então, depois desse argumento, desse insistir, a palavra no 14 diz assim, então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Glória a Deus. Como é bom quando a gente obedece à instrução de Deus, irmãos. Como é bom. Quando Jesus curou aquele cego, uma vez curou de uma forma, outra vez ele curou de outra forma, ele fez com a sua saliva, ele juntou lodo e passou nos olhos do cego, ele começou a ver. O Senhor faz como Ele quer. E Ele tem uma instrução diferente para cada um de nós. É importante que nós estejamos com o nosso coração atento, com nossos olhos abertos, para sabermos qual é a vontade de Deus, para que possamos escutar qual a voz atual de Deus para a nossa vida. Em cada situação, Deus nos dá um direcionamento, nos dá uma estratégia de guerra, uma estratégia no negócio, de quando avançar, de quando recuar. Mas se nós colocarmos tudo, se nós fizermos um script e tentarmos adaptar a Deus, adaptar Deus àquilo que nós queremos, daí fica difícil, queridos. Porque Ele que é o soberano, Ele é que é Deus, nós somos seus servos, filhos, é Ele quem manda. E nós, numa situação de humildade, temos que nos resignar. Deus se agrada de um coração compungido e contrito. A palavra de Deus diz que a um coração compungido e contrito, Deus não despreza. Bem-aventurados os humildes de espírito. Isso que diz a palavra. O próprio Deus, o próprio Jesus, Filho de Deus, ele se ocultou quando veio à terra, entrou naquela entrada triunfal, ele veio sobre um jumentinho, não parecia que era um rei que estava vindo, ele se ocultou em humildade numa manjedoura. Então a humildade é a base do relacionamento com Deus, você chegar diante de Deus se enxergando com um coração humilde. E daí a palavra de Deus diz que ele resolveu descer e fez como o homem de Deus falou, mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Recebeu um milagre. Mas no início ele estava se indignando, ele não queria fazer daquela forma, ele queria que fosse da forma dele. E não é assim, queridos. As coisas são da forma como Deus quer. E nós temos que nos subordinar a isso. Deus tem um plano na nossa vida. Ele sabe que tem coisas que, se chegarem antes da nossa vida, vão nos tirar do foco dele. Ele sabe tudo sobre nós. Nós não sabemos nada. A gente não sabe nem o que vai acontecer no dia subsequente. E mesmo assim vivemos às vezes com muita ansiedade. Infringimos o nosso presente por causa de algo que nem aconteceu. Então, reconhecendo que o nosso Deus cuida de nós, temos que saber nos comportar diante dele. Então esse homem quase que perdeu a sua bênção, quase que perdeu a sua cura. Queria que a cura se desse como ele tinha premeditado na sua cabeça.
Quantas vezes nós também damos ordens para Deus? Senhor, faz assim, faz assado. E não funciona assim. Espero que essa palavra tenha trazido clareza para você. Que é muito melhor obedecer do que sacrificar. Quando obedecemos a Deus, colhemos os frutos. O seu milagre aparece. E depois a Bíblia diz, na continuação desse capítulo 5, depois que ele ficou limpo, diz assim no 15, voltou o homem de Deus, ele e sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão o Deus de Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, o homem de Deus diz, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Glória a Deus. Este era um homem de Deus. Eliseu era um homem de Deus. Naamã quis dar uma recompensa, ele não aceitou, porque Eliseu sabia que aquela cura só tinha acontecido porque Deus tinha operado. Não era mérito de Eliseu. Eliseu se comportou e obedeceu por ser um profeta de Deus, mas não deveria receber nenhuma paga por aquilo. A paga dele era obedecer a Deus, agradar ao Senhor. Deus não vende seus milagres, não vende seus benefícios. Ele nos concede por amor a nós, mediante a fé. Não precisamos pagar por nada, e esse homem tentou pagar, estava agradecido, tentou dar um presente. Não é nada de errado, mas o homem de Deus não recebeu. Então vamos aprender com essa palavra de 2 Reis. Amém? Vamos seguir a orientação de Deus. Vamos deixar Deus fazer do modo dele. O modo dele é sempre melhor. Ele sabe o que é bom para nós. Guarda essa palavra no teu coração. Busca o Senhor Deus e aquilo que Deus te instruir. Aquilo que Ele te trouxer de instrução através de um profeta, através de um homem de Deus, faz não duvidando. Honra esse homem de Deus, obedece. Obedece a palavra que te foi dita, faz aquilo que Deus te falou. E tu vai receber a recompensa. Vai receber de Deus aquilo que tu precisa. Amém? Feche teus olhos e vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, Pai. Obrigado, Pai, porque Tu é um Deus que cada vez Tu faz diferente as coisas. Porque Tu é um Deus que não pode ser enquadrado dentro de um tipo de atitude. Tu não é que nem um homem, Pai, que tem poucas alternativas. Tu faz como Tu quer, na hora que Tu quer. Tu é um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, que sabe de todas as coisas, e um Deus que nos ama. Fala ao nosso coração, Senhor, através dessa palavra, Pai, e abre o nosso entendimento para que possamos Te conhecer mais. E nos leva, Senhor, a uma vida de humildade, a uma vida na Tua presença, Senhor, possamos buscar na Tua presença, Pai, a Tua orientação, a direção que Tu tem para nossas vidas. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Graças a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Fique em paz. Deus abençoe a ti e a tua família. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.